Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento iremos estudar o item de número 12 das nossas 28 doutrinas adventistas. É o tema 12, a igreja. Vamos estudar baseado nas 4 primeiras igrejas do Apocalipse, capítulo 2. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclésia, que significa chamado. Uma expressão relacionada com assembleia, reunião de pessoas para a adoração a Deus. A igreja cristã, ao passar dos anos, a sua pureza foi declinando do verdadeiro significado dos ensinos de Jesus. Foram séculos de sofrimento para a humanidade e heresias foram sendo colocadas dentro da igreja. Através das profecias do Apocalipse, então, iremos analisar alguns desses períodos. A igreja de Éfeso, Éfeso significa desejável, aproximadamente do ano 31 ao ano 100, diz assim Apocalipse capítulo 2, versos 2 ao 5. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja neste período era pura e fiel. Ela está representada também pelo cavalo branco. O branco significando aí a pureza. No primeiro século, os cristãos pregavam a verdade pura, preservavam e lutavam pelas verdades bíblicas, obtendo conquistas de almas no império dos Césares. Foi nesta época que Deus derramou o poder do Espírito Santo, pois havia amor, união, companheirismo, firmeza e comunhão. A igreja de Esmirna, que se localiza no período profético aproximadamente do ano 100 ao ano 313, está escrito em Apocalipse 2, versos 9 e 10: Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versos 9 e 10. Neste período, a igreja foi marcada pelas perseguições dos Césares com muito derramamento de sangue, representado também pelo cavalo vermelho, de Apocalipse 6, versos 3 e 4. A igreja destronou a Cristo, preferindo homens falíveis como guias, resultando um grave declínio na obra de evangelização. Diocleciano, dos anos 303 a 313, comandou a mais sangrenta campanha de aniquilação que o cristianismo jamais sofrera nas mãos de Roma pagã, um período sombrio de muitas aflições. Agora a igreja de Pérgamo, que se localiza no tempo profético do ano 313 ao 538, foi onde houve o casamento da igreja com o Estado. Está escrito: Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2, versos 13 ao 15. Essa igreja, que existiu por cerca de 313 a 538, teve um período de total declínio das verdades bíblicas, onde as tradições pesou mais que a verdade. A igreja neste período se unificou com o Estado através do imperador Constantino, ano 313,
tornando-se uma igreja imperial em lugar de uma igreja cristã. A política e a religião junta era uma tragédia espiritual. E ainda assim é hoje. Os cristãos não precisavam mais se preocupar com as perseguições, pois Constantino decretou a liberdade religiosa, Edito de Milão, no ano 313. Como forma de unificar o império, um dos seus recursos foi a cristianização do povo romano através de incentivos. Os costumes, ritos e cerimônias pagãs foram introduzidas então no cristianismo, incluindo as festas pagãs, o domingo, o dia do sol, que foi estabelecido por lei como descanso do trabalho, o decreto dominical feito por Constantino no dia 7 de março do ano 321, declarando em todo o Império Romano o domingo como dia festivo. Após isso, no Concílio de Laodiceia, no ano 364, a Igreja Católica definiu de vez o domingo como sendo o substituto do mandamento do sábado, uma abominável heresia. Outras doutrinas pagãs: no ano 370, o culto aos santos; no ano 400, a oração pelos mortos; no ano 530, o dogma do purgatório. O que aconteceu foi que a igreja começou a batizar pessoas que não tinham total conhecimento das doutrinas bíblicas, e contaminou-se assim. As pessoas não abandonaram seus velhos costumes, e contaminou-se assim a pureza da pura doutrina da igreja nesse período, assim como a gente vê hoje. Muita heresia, muita gente sendo batizado sem abandonar os seus velhos costumes. Doutrinas estranhas então misturaram-se com a verdade, como por exemplo, como já foi dito, mas acrescentando aqui algumas outras doutrinas: o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja, constituindo assim a infabilidade da igreja. Agora, na igreja de Tiatira, que foi do ano 538 a 1565, está escrito em Apocalipse 2, versos 19 e 20: conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. O início dessa igreja, desse período de Tiatira, é o ponto de partida da profecia dos 1260 dias. São os 1260 anos proféticos, lá de Daniel 7:25, Daniel 7:25, Apocalipse 11:2, Apocalipse 11, verso 3, Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 12, verso 14. Em Daniel 7:25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. E Apocalipse 11, verso 3 está escrito: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que foram proibidos, porque heresias entraram dentro da igreja, mas os fiéis remanescentes perseveraram na doutrina e ensinaram ali a muitos nessa época. Então, nesse período, foi estabelecido a poderosa Igreja Romana, com o decreto de Justiniano, no ano 538. Começa, portanto, ali o início da profecia dos 1260 anos proféticos de supremacia papal. Lembrando que nessa profecia, um dia equivale a um ano profético. E neste período, os cristãos que eram contrários às doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana eram considerados como hereges e condenados à morte da forma mais horrível que se pode imaginar. O povo deste período não tinha a oportunidade de escutar a missa em seu idioma. A missa era realizada toda em latim, a leitura da Bíblia era proibida. Muitos lutaram e morreram para o povo ter direito de conhecer as maravilhas da salvação encontradas nas Santas Escrituras. Hoje, se você tem uma Bíblia na mão, é porque muitos derramaram o seu próprio sangue para que ela chegasse a você até hoje. Portanto, faça bom proveito da leitura bíblica e busque de fato conhecer a vontade de Deus para a sua vida.
Este período de 1260 anos, né, de terrível perseguição, dentro desse período, tivemos também o início da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, com o ex-monge católico Martinho Lutero, quando ele ali fixou as 95 teses. E só para concluir, colocando aqui mais algumas heresias, né, que foi colocada dentro da igreja. No ano 1998 foi instituído o Dia dos Mortos. Em 1184 instituída a Inquisição, onde matou milhões de cristãos. Em 1190 começa a venda das indulgências, pagar pela salvação de quem já morreu. Instituída a confissão auricular em 1216, outra heresia. Proibida a leitura da Bíblia em 1229. E em 1563, no Concílio de Trento, colocou-se que a tradição estaria acima da própria palavra de Deus. No próximo tema veremos as últimas 3 igrejas, né? E a igreja remanescente, que é o tema 13, a igreja remanescente ou o remanescente de Deus. Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.